Fala pessoal, tudo bem? Chegamos com seu melhor conteúdo de inovação, ciência e tecnologia. Vamos nessa que o programa já está no ar. Gente, um vídeo viralizou no X, o antigo Twitter. Parece fake, mas é real, olha só. Um robô tá passeando com um cachorro sozinho na rua. É o GO2, um quadrúpede que desvia de obstáculos, faz curvas e anda, carregando o dog nas costas. E o mais louco disso foi um usuário comum que adaptou tudo. O robô tem sensores, IA e anda de forma totalmente autônoma, viu? Só que junto com o hype vem um alerta. Falta regra para esse tipo, de robô na rua. Pode dar ruim e até o cachorro entra em risco. No fim, é a tecnologia saindo do laboratório direto para a calçada. E a pergunta que fica é simples: a gente tá pronto para tudo isso? Ai, 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 viu? Agora segura essa que é viral, viu? Trabalhadores na Índia estão usando câmeras na testa enquanto trabalham normalmente, só que tudo é gravado em primeira pessoa, gente. A suspeita é que esses são dados, Esses dados podem estar treinando inteligência artificial para copiar exatamente o que eles fazem. Cada movimento vira informação para robôs. Olha aí as imagens que vocês estão vendo. E tem mais, viu? Isso já estaria rolando em outros países e alimentando sistemas de empresas. Será que tem gente ensinando sem saber a máquina que pode substituir ela? Então, a gente está vendo aí, os indianos trabalhando com essa câmera na cabeça e pegando todas as informações de inteligência artificial. Será que isso pode acontecer e, de fato, a gente perder o trabalho e ser trocado por robô? Fica aí a pergunta e o questionamento, hein? Cientistas acham que uma nova chuva de meteoros podem ter surgido depois que um asteroide chegou perto demais do Sol e se despedaçou, viu? Normalmente, essas estrelas cadentes vêm de cometas, seriam pedaços de rocha espalhados pelo espaço. Quando a Terra passa por essa nuvem, esses fragmentos entram na atmosfera em altíssima velocidade e viram aqueles riscos de luz no céu, O que a gente vê como um show bonito lá em cima pode ser, na real, o resto de um asteroide que foi destruído pelo Sol. Olha isso, a imagem é bonita, mas preocupante, Demais da conta até. Dia de 25 horas? A Terra pode ter dias com 25 horas no futuro, viu? Calma, não é amanhã e nem tão cedo, mas isso já está acontecendo bem devagarinho, viu? Os cientistas explicam que o planeta está girando cada vez mais lento, principalmente por causa da força da Lua, que puxa os oceanos e vai freando a Terra aos poucos. Mas relaxa, viu? Essa mudança é tão lenta que isso só deve virar um dia de 25 horas daqui a milhões de anos. Hoje, nada muda na nossa vida. Seguimos com as 24 horas, viu? 24 horas tá achando pouco, Mas, no futuro, 25 horas de trabalho também, viu? Vai mudar. E olha essa história, uma menina de 10 anos resolveu mandar um recadinho direto para a NASA, fazer Plutão voltar a ser planeta. Na carta, ela é bem direta, diz que ele já foi planeta, que ainda é importante e quer trazer isso de volta. E deixar muita gente feliz, que vai deixar muita gente feliz. E não é só opinião, viu? Ela até cita onde Plutão fica no espaço. E o mais curioso é a resposta. A NASA disse que está investigando. Para quem não lembra, Plutão perdeu o título em 2006
porque não cumpre todas as regras para ser considerado um planeta, mesmo sendo um dos mais famosos. Mesmo assim, o assunto nunca morreu e agora voltou com força, começando como uma carta simples. É aquela coisa, né? Plutão deixou de ser planeta em 2006 e deixou muita gente com saudade. Por que ele deixou de ser planeta e quais são esses requisitos para ser um planeta, né? Triste isso, né? Volta Plutão, né? Hashtag volta Plutão. E olha, imagina sair na rua e dar de cara com um robô humanoide correndo atrás de javalis. Foi exatamente isso que aconteceu, sabe aonde? Na Polônia, viu? O robô se chama Edward e no vídeo ele simplesmente persegue os animais e ainda grita para eles irem embora até todo mundo fugir para a floresta. Eita! Pode parecer até engraçado, mas tem um motivo. A cidade de Varsóvia está lidando com um aumento de javalis nas ruas e isso já virou até questão de segurança. No meio disso tudo, o robô virou quase um funcionário improvisado, mais um daqueles momentos em que a tecnologia sai do laboratório e aparece do jeito mais inesperado possível no dia a dia. Olha o robô correndo aí, gente, atrás dos javalis. Aqui em São Paulo seria atrás de capivara, né? Porque ô cidade que tem capivara lá. Os javalis e o robozinho. E o mais interessante é que o robô ainda grita, né? Sai daqui, para os javalis voltarem para a floresta. Gente, a tecnologia tá assim doida mesmo, né? Agora aqui na 2, vamos pro intervalo. Na volta tem mais SP Tecnologia para você. Não sai daí, hein, que o programa tá bom. Eu falei para você que o intervalo era rápido, tamo de volta com SP Tecnologia. Olha, gente, a gente fala agora que a inteligência artificial já não é mais coisa do futuro. Ela já está dentro das empresas, ajudando até a contratar pessoas, organizar processos e decidir quem passa em entrevistas, viu? Mas junto com isso vem a dúvida. A IA vai acabar com empregos ou criar novas oportunidades no mercado de trabalho? Fica a dúvida, né? Para falar sobre o assunto, a gente conversa com um especialista em IA e inovação, Gui Zanoni. Gui, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala, Will, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, vai ser um prazer falar contigo sobre IA. Valeu, Gui. Eu já começo perguntando para você o que exatamente a inteligência artificial aplicada ao trabalho. O que é isso? Legal. Bom, diferente do que algumas pessoas pensam, né, não é exatamente um robô sentado ali na tua cadeira executando o teu trabalho. São sistemas que aprendem padrões para automatizar tarefas, acelerar decisões e principalmente aumentar a nossa capacidade produtiva. Então, não é um robô sentado ali na sua cadeira, mas é uma camada de sistema, de algoritmo, né, de ferramentas que você vai poder usar e que basicamente hoje a gente já vem usando para aumentar a nossa capacidade criativa e principalmente a nossa capacidade produtiva. Então é fazendo, na verdade, é um complemento do trabalho que a gente já faz. Exatamente, é como se fossem ferramentas que vão nos dar maior capacidade de execução, né? Ou seja, a gente vai conseguir fazer mais em menos tempo através dessas ferramentas. Basicamente, hoje, a IA aplicada ao trabalho, ao ambiente corporativo ou ao ambiente de trabalho de fato, é exatamente isso, o aumento da capacidade produtiva e também aumento da capacidade criativa, porque ela pode sim executar algumas atividades hoje que a gente chama de atividades criativas, tal como o ser humano, enfim, o colaborador executa hoje. Hoje, em quais áreas a IA está mais presente? A gente vê muita aplicação da IA hoje nas áreas de marketing, ou seja, geração de textos para website, para produtos, para embalagem, mídia programática, né, que a gente chama. Atendimento ao cliente também é uma das áreas que mais está usando IA, com chatbots, triagem de atendimento e suporte. Na área de finanças, né, os bancos, enfim, a área financeira, detecção de fraude também está sendo muito utilizado, análise de risco, mas basicamente, de forma mais geral, a gente está vendo o uso em muitas áreas, desde saúde, logística, áreas jurídicas,
RH. Então, basicamente, qualquer área com volume de dados grande e tarefas repetitivas, a IA já vem operando. Hoje a gente já está usando a IA sem perceber? Sem dúvida nenhuma, Will, sem dúvida nenhuma. E a gente já vem usando a IA sem perceber há bastante tempo. Falando rapidamente aqui de uma história, né, ou da história recente da IA, a IA ela nasce lá na década de 50 e ela vem sendo utilizada de uma forma preditiva. Então, desde a parte de contratos, revisão de contratos, a parte de, como que a gente pode falar Pode aqui? deixar. Desculpa, escutei alguém aqui falando, Opa, perdão. não, pode falar, desculpa. Eu vou voltar essa resposta, tá? Uhum. Sim, a gente já vem utilizando a IA sem perceber em muitas frentes, desde filtro de spam de e-mail, por exemplo, sugestão de resposta, correção ortográfica, enfim, até mesmo no Waze, né, onde o Waze já vem escolhendo a tua rota. Isso a gente já vem utilizando há um bom tempo. A história da IA, um pouco mais recente, né, ela nos leva para essa IA generativa, que hoje a gente conhece, OpenAI, Anthropic, essas IAs que hoje estão mais no mainstream, mas a IA já existe há bastante tempo e a gente já usa ela há bastante tempo, né? Então, assim, a gente já vem usando IA sem perceber. A diferença é que agora essa IA generativa ela se tornou mais, ela tornou a camada mais visível e mais interativa. Antes a gente só recebia a informação gerada pela IA. Hoje a gente interage muito mais com as ferramentas. Então, essa é a principal diferença. A IA, todo mundo faz essa pergunta, vai substituir empregos ou até mesmo criar novas profissões? Essa é uma pergunta campeã de audiência mesmo. Eu sempre respondo que as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Toda revolução tecnológica, ela elimina de alguma forma funções, mas ela também cria outras. Então, eu gosto muito do exemplo do banco, né? O caixa eletrônico não acabou com os bancários, né? Ou o fim do caixa eletrônico, ou o início do caixa eletrônico não acabou com a função bancária. Mudou o que o bancário faz. E hoje, se a gente olhar no cenário atual, a gente tem muito mais banco do que a gente tinha anteriormente. Portanto, é uma coisa que equilibra a outra. A diferença dessa vez é que a velocidade é muito maior. Antes levava décadas para que isso acontecesse. Hoje pode levar literalmente meses. E o problema não é a substituição em si, tá, Will? É o gap de requalificação, ou seja, as pessoas que não olharem para isso agora podem sim estarem mais expostas a esse movimento. Então é importante já começar a estudar desde agora, né? Na verdade, estudar sempre é importante, mas com o avanço da IA, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que o maior perigo que a IA pode nos trazer é o conforto de não fazer nada, de não se movimentar, de não aprender, de não testar, de não usar a ferramenta a nosso favor. Porque num futuro muito próximo, quem estiver fora desse processo de aprendizagem com a IA, de utilização da IA, essa pessoa sim, ela já está atrasada. A gente falou até aqui no SP Tecnologia, em alguns programas atrás, que o pessoal do direito está usando a IA até mesmo para ajudar a decifrar processos, agilizar até mesmo processos. E isso atrela, né, também, né, a questão do trabalho com a ajuda da IA. Ah, sem dúvida, Will. Veja, como eu falei anteriormente, né, toda atividade que precisa ou trabalha com muita informação, com muitos dados, e o campo jurídico é exatamente isso, né? Nós temos hoje muitos processos acontecendo, muitas instâncias, e a gente tem muitos dados. Ali a IA vai atuar de maneira excelente. Por quê? Porque ela nasce em um formato para trabalhar com grandes massas de dados. Né? Nós, seres humanos, profissionais, enfim, nós não sabemos lidar com tantos dados, né? Porque a gente não, biologicamente falando, a gente não foi feito para isso. A IA, por outro lado, ela é matemática, ela é um algoritmo, ela é um programa de computador onde o insumo dela, o combustível dela são dados. E quanto mais dados, melhor. A questão aqui é a qualidade desse dado. Quanto melhor a qualidade do dado, melhor é o output, ou seja, melhor é o resultado, melhor é a entrega dela. Então, sim, o campo jurídico é um exemplo que vem sendo desafiado a trabalhar cada vez mais com a IA. E aqui eu acho que um grande ponto que eu acho sensacional é a sociedade ganhando com isso. Então, um jurídico mais ágil, isso traz para a gente uma melhor entrega, né? Então, a sociedade aqui vai ver resultado disso muito, muito em breve, pode ter certeza. Hoje tem alguma profissão que está mais exposta a essa mudança da IA, que a gente fala assim, meu Deus, ó, daqui a 2, 3 anos, se você não acelerar esse seu processo, já era. Sim, veja, a Times, né, ela lançou um estudo bem amplo que fala o seguinte, basicamente, tarefas que têm padrão repetitivo, alta previsibilidade, ou seja, eu sei o que tem que ser feito no fluxo, né, entrada,
transformação e saída da atividade, elas estão em risco, entre aspas, tá? Então, simples revisões de texto, contabilidade básica, análise financeira de rotina, design de templates. Basicamente, a regra que a gente usa é, se alguém consegue ensinar um estagiário a fazer em um checklist todas essas atividades processuais, né, essa atividade está em risco. Então, atinge em algum nível todas as profissões de forma geral, tá? Todas as profissões. Mas o que a gente diz é que se a tua atividade for repetitiva e se a gente conseguir ensinar aqui um estagiário, que significa dizer o seguinte, é uma pessoa que não tem experiência naquilo, mas se a gente ensinar através de um checklist ou de um processo e ela executar essa atividade, bom, essa atividade está em risco. Existe risco de desemprego em massa, até mesmo por causa da IA, no futuro? Will, essa é uma pergunta também que muita gente me faz, né, e gera certo receio. Eu costumo dizer o seguinte: hoje, neste momento que nós estamos vivendo, com as tecnologias que nós temos, esse desemprego em massa no formato todo mundo na rua amanhã não existe, tá? Não existe. Mas existe um risco real de deslocamento, ou seja, pessoas que fazem alguma atividade hoje não ter essa mesma atividade para fazer daqui 2 ou 3 anos, tá? Então, sim, existe esse risco, mas não no formato que a gente ludicamente acredita, que amanhã está todo mundo na rua e que 300 milhões de pessoas vão ser demitidas. Esse risco, dessa forma, não. Então, o que a gente fala muito e explica, né, para as empresas é que as atividades vão sofrer uma transformação. O que hoje a gente faz, daqui 2 ou 3 anos, não será a mesma coisa que a gente vem fazendo. Isso vai acontecer. E, de novo, a gente volta, né? O maior risco aqui é ignorar essa mudança, é esperar que chegue e não correr atrás desse aprendizado. Esse, para mim, é o maior risco. A gente falou também aqui no SP Tecnologia, nas últimas semanas, era uma pesquisa dos Estados Unidos que mostra que a IA, na verdade, ela não estava tirando o emprego, mas estava dificultando a entrada de iniciantes. Jovens que estavam entrando no mercado de trabalho estavam tendo essa dificuldade, até mesmo porque esses jovens acabam entrando em serviços de atendimento, telemarketing, enfim. De fato, aqui no Brasil a gente também já sente isso, que a IA já tem essa diferença para quem está entrando no mercado de trabalho agora, ou ainda aqui no Brasil está longe disso acontecer? Eu acho que a gente começa a ver alguma fagulha disso acontecendo, sim, mas nós estamos ainda longe disso ser realmente uma realidade para todas as empresas. Veja, a gente tem hoje muitos outros problemas dentro das companhias para serem resolvidos. Você inserir a IA no processo produtivo de uma companhia, apesar de parecer simples, não é. Por quê? Porque se você coloca a IA num processo mal construído, a gente só vai aumentar o ruído, só vai aumentar o problema. Então, o que as empresas hoje estão olhando, ou para onde elas estão olhando aqui no Brasil, no cenário brasileiro, é reconstrução dos fluxos, dos processos, para depois inserção da IA. Então, a gente começa a ter um sinal de que isso pode estar acontecendo, ou seja, eu abro menos vagas para as pessoas iniciantes, porque eu estou revisando os meus processos para inserir a IA nesse modelo. Mas ainda está longe. Os problemas que a gente tem corporativamente falando, nas companhias, nas instituições, elas são muito grandes e muito maiores do que simplesmente colocar a IA para resolver. A IA ela não vai resolver uma empresa, uma companhia, uma instituição desorganizada. Ela vai aumentar esse ruído. Por quê? Porque ela vai operar dentro desse problema, né? Ela não resolve o problema, ela vem para melhorar a produtividade de algo que funciona. Então, se o processo não funciona, ela só vai aumentar esse problema. Então, eu acho que daqui 2 ou 3 anos, essa sua provocação ela vai se tornar um pouco mais verdadeira. Hoje, eu acho que ainda estamos um pouco longe disso. Entendi. Como que as empresas elas estão usando a IA no processo de contratação? Legal. De novo, a gente fala, né? Se tem muitos dados, a IA ajuda. E aqui, de fato, no processo de contratação, quando a gente abre, né, uma vaga, a gente recebe muitos currículos, a gente precisa validar informações desses currículos. Então, aqui a IA ajuda muito. Então, triagem automatizada de currículo, análise de compatibilidade, né, entre o colaborador ou o candidato e a vaga, né? Chatbots para primeiras etapas. Então, a gente tem muita simulação de entrevista, análise de vídeo entrevista, então eu não preciso colocar alguém do meu time, né, da minha empresa, falando com o candidato para validar algumas coisas. Eu tenho algumas etapas antes disso que a IA pode me ajudar. Testes adaptativos e por aí vai. Então, grandes empresas vão recebem, né, diariamente milhares de currículos. A IA vem ajudar aqui, né? Ninguém vai ler tudo, é impossível. A IA consegue fazer esse filtro. Então,
a IA está ajudando muito, muito mesmo no match entre candidato, palavras-chave, valores, princípios, parte técnica e vaga que está aberta. Nesse sentido, sem dúvida nenhuma, a IA está ajudando muito. É isso que eu ia te perguntar. Então, agora, por exemplo, eu vou mandar um currículo para uma empresa. Eu tenho que me importar também com a palavra-chave agora do meu currículo, para até mesmo ele ser visto pela IA e eu não ser reprovado pelo processo seletivo, porque a gente vê muitas histórias, principalmente numa rede social profissional aí que todo mundo conhece, falando assim: ah, mais uma vez eu não passei porque não foi alguém que me entrevistou, mas foi uma inteligência artificial. Então a gente está tendo já esse impacto aqui. Sim, sem dúvida. Na parte de recrutamento, sem dúvida nenhuma. E a tua provocação, de novo, ela é muito pertinente para quem está nos ouvindo, né? Anteriormente, ou alguns anos atrás, um currículo ele precisava ser recheado de informações, recheado de conteúdo. Existiam currículos de 3, 4, 5 páginas. Hoje, a gente precisa ser mais estratégico. Então, quando eu vou montar um currículo, eu preciso pensar o que o recrutador quer entender ou quer saber da minha persona e como que eu chego até ele. O que eu preciso ter, né, qualitativamente falando no meu currículo, que vai passar pelos filtros de inteligência artificial ou dos sistemas. Então, sim, hoje a IA ela vai analisar e vai ranquear o teu currículo. As palavras-chave são muito importantes. Então, baseado na tua experiência, na tua entrega, na vaga que você está se candidatando, que palavras-chave fazem sentido. Isso aqui é sim importante, tá? A IA ela não vai hoje olhar para essa massa de informações, essa massa de currículo de um ponto de vista quantitativo, mas sim qualitativo. Então, sempre a regra aqui para o currículo, na atualidade, é menos é mais. Leve aquilo que importa, leve aquilo que de fato faz a diferença. O restante, aquelas histórias ou as suas entregas em formato longo, isso você deixa para entrega pessoa a pessoa, quando você for chamado para entrevista física, né, ou pessoal. Aí você leva essas informações. Agora, para passar nessa primeira triagem, o que os sistemas querem saber é como você pode me ajudar, ou seja, ajudar a empresa, quais são as suas entregas de fato, direto ao ponto, e, principalmente, né, quem é você do ponto de vista de valores e princípios? Esse é o match inicial. Então, sim, as palavras-chave hoje importam muito. Aí pega uma coisa então, a pessoa tem que estudar também o que a empresa quer já, né? Porque cada empresa vai querer um tipo de currículo. Agora não é aquele currículo normalzão que você colocava as suas qualidades, né? O que você fez em trabalhos anteriores, mas você tem que então, cada vaga que você fosse candidatar, basicamente trabalhar com essas palavras, até mesmo para IA reconhecer, certo? É isso mesmo, isso mesmo. E aí vem mais uma dica aqui que eu dou, use a própria IA, as IAs disponíveis, para validar o teu currículo. Então comece a construir o teu currículo manualmente, comece a conversar com a IA, entregue uma versão, veja o que ela, qual é a triagem, né? Fale para ela atuar como um recrutador e fazer uma análise do seu próprio currículo. E aí os feedbacks que ela vai dando, você vai evoluindo o teu currículo e começa a distribuir. E você vai ver que, de fato, isso faz sentido. Então, a própria IA pode te ajudar a construir um currículo que a própria IA vai ler. É um pouco paradoxo aqui, né? Um paradoxal, mas funciona de fato, o que a empresa, primeiro, quem é a empresa, o que ela busca e como que eu vou entregar isso que ela busca e meu diferencial perto dos meus concorrentes. A própria IA vai te ajudar a achar isso. Abrindo um parênteses no assunto, eu ia comentar até mesmo isso. Ah, tem muita gente que fala aqui, por exemplo, eu quero modificar o meu currículo, mas eu entrego para a IA e a IA acaba não entregando o que eu quero. A gente também tem que ensinar a IA a resposta que a gente quer, né? Certo? Perfeito, Will, perfeito. As pessoas hoje abrem a inteligência artificial e começam a perguntar e fazer o que a gente chama aqui de prompting muito básico, né? Que é a interação, que é a pergunta, que é o pedido. Se o prompt ele é muito básico, a resposta também vai ser muito básica. Então, nesse sentido do currículo, o que eu indico, o que eu diria aqui para quem está nos escutando, primeira coisa que você vai colocar no prompt é atue como um recrutador sênior de currículos para vaga XYZ. Então, você vai lá na empresa, vai no site da empresa, copia a vaga e entrega para a IA. Você fala para a IA atuar como recrutador daquela vaga em questão. E aí, a partir disso, ele assumiu uma persona, que é o recrutador daquela vaga. E você começa a interagir num nível muito superior agora. Então, a partir disso, entregando o currículo básico, entregando as suas dúvidas, entregando as suas questões de como ter um diferencial ali, né, no currículo para entrar para essa vaga, a própria IA vai entender o que te entregar. O ponto aqui é, quanto melhor o prompt, quanto melhor a interação,
quanto melhor o pedido que a gente faz para a IA, melhor é o resultado. A IA ela pode cometer erros, na verdade, na seleção de pessoas? Pode, sem dúvida nenhuma, e comete, tá? Mas por que isso acontece? Porque no final, o treinamento da IA, ela vem do ser humano, né? E o ser humano, ele tem vieses, ele tem preconceitos, ele tem limitações. Então, sim, a IA pode cometer erros de seleção? Pode e provavelmente comete, tá? Pode e provavelmente comete. Como qualquer recrutador cometia ou comete até nos dias atuais. Por quê? Porque a IA ela é treinada através do comportamento do ser humano. Então, sim, infelizmente sim. O que a gente percebe é que cada vez mais a gente está tirando esse viés da IA, né? Ou seja, a gente está elevando a competência dela de análise nesse sentido para atuar sem vieses, sem preconceitos, mas hoje a verdade é que isso ainda acontece num nível menor, mas sim, pode acontecer sim, e provavelmente, normalmente vem acontecendo. Cada vez menos, mas sim, acontece. Gui, mercado de trabalho nos próximos 5 anos, o que muda, hein? Ótima pergunta. Todas as empresas estão olhando para isso hoje, né? Eu costumo dizer que três coisas grandes podem mudar. Primeiro, a produtividade individual. A produtividade individual do colaborador, do empresário, do empreendedor, seja quem for, na atuação corporativa, ela vai explodir, né? Uma pessoa hoje pode fazer o trabalho que antes poderiam ser feitos ou deveriam ser feitos por duas ou três. As empresas também, na minha visão, vão ficar menores, porém mais ágeis, né? E a competição aqui por vaga vai mudar de eu tenho experiência para a capacidade de aprender a usar ferramentas novas. Então, esses três pontos. Aumento de produtividade individual, empresas que vão encolher, porém vão ficar mais eficientes e mais ágeis. E aqui um parênteses, vai acontecer o que aconteceu no setor bancário. Vai explodir o número de bancos, como vem explodindo com a tecnologia. A minha visão de futuro sobre isso é que a gente vai ter mais empresas, porém empresas menores. E a terceira, capacidade de aprender a usar ferramentas novas. O profissional mediano que usa IA bem vai competir com profissionais sênior que não usam. Essa é a diferença e essa eu acho que é a grande beleza da IA. Acaba colocando todo mundo no jogo de novo. Porém, é preciso ter essa ambição de aprender e de usar essas ferramentas novas que a gente tem à disposição. Resumindo, então, saber usar IA vai ser basicamente obrigatório, né, para você conseguir um emprego. Exatamente. Eu não sei se a gente vai ter uma lei para isso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter esse requisito básico. Quem souber entregar mais rápido com o uso da IA e com qualidade, não vai ficar sem emprego. Quem não sabe, compete já em desvantagem. Então, em 2, 3 anos, a proficiência em IA vai estar, sem dúvida nenhuma, descrito como requisito em qualquer vaga relevante do mercado. E quais novas profissões estão surgindo por causa da IA? A gente tem algumas já que a gente já consegue a vislumbrar. Uma delas é o prompt engineer, ou seja, é o engenheiro de prompts, é a pessoa que sabe escrever, sabe pedir as coisas certas da maneira certa para IA. Então, o prompt engineer é uma carreira, né, uma profissão que está começando a despontar. Outra é o treinador de IA, é quem treina e refina esses modelos para empresas. Especialista de ética, olha que interessante, especialista de ética também em IA é uma das profissões que a gente já começa a ver vagas sendo abertas, tá? E eu acho que de forma geral essas são as principais. Então, prompt engineer, pessoas que sabem pedir a coisa certa para a IA certa. Os treinadores de IA, as pessoas que estão treinando modelos de inteligência artificial e especialistas de ética para IA. Por que isso? Porque a ética, né? Porque as empresas vão ter que trabalhar com ética, muita ética no uso da IA, porque a IA é uma ferramenta poderosíssima, porém a gente precisa ter as camadas morais, éticas, princípios e valores nesse processo. Por isso, esse especialista de ética em IA é algo que vem chamando bastante atenção no mercado também, tá? Entendi tudo que você falou, Gui, mas como que eu me preparo então para esse mercado de trabalho que cada vez vai estar utilizando inteligência artificial? Legal, vou tentar passar aqui 3 passos práticos que eu sempre passo para os meus parceiros, clientes e para quem me contrata aí para palestras. O primeiro é, comece a utilizar agora. As ferramentas elas têm custo zero, a gente consegue usar as ferramentas sem gastar R$ 1, né? Pelo menos no princípio básico a gente consegue isso. Então você tem que abrir as ferramentas, usar as ferramentas, entregue para elas coisas básicas do teu dia a dia, dúvidas, problemas, situações. Esse é o passo 1.
Comece a usar, comece a entender o que a IA pode fazer. Segundo, entenda esses conceitos básicos, tá? Não precisa saber programar, não é necessário, mas você precisa saber o que é um prompt bem escrito, qual é a função de um prompt, o que você quer, qual é o resultado que você espera. A gente tem uma enormidade de conteúdos hoje disponíveis sobre esse tema, prompt, e eu acho que saber o conceito básico do prompt é fundamental. E o terceiro é aplique realmente no seu trabalho real. Encontre uma tarefa que você faz todo dia, toda semana, enfim, e peça para a IA executar isso de uma maneira mais eficiente, de uma maneira otimizada. A curva de aprendizado ela é surpreendente quando você começa a usar isso, né? Quando você começa pela prática. Então, resumindo aqui, Will, 3 passos básicos, práticos. Comece a usar, entenda o que é um prompt bem feito e entregue alguma atividade real, alguma atividade do seu dia a dia para ela executar com você. Essas 3 práticas, essas 3 dicas aqui, já te colocam num patamar muito bacana do uso da IA. E a partir disso, eu tenho certeza, porque isso serve para todo mundo, eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela forma como você vai começar a trabalhar, pelo resultado que ela vai trazer. E aí, a partir disso, é só crescimento e aprendizado constante. Ô Gui, tem cursos que a gente pode pesquisar, por exemplo, na internet, tem faculdades sobre isso, agora que a gente já está nesse mundo completo, globalizado, né, de muita gente procurando até mesmo saber mais? Tem sim. Muitas instituições começam a lançar seus cursos, tá, de faculdade até mesmo, envolvido com a IA. Então, marketing e IA, ciência da computação e IA, advocacia com IA. A gente já começa a ver esse movimento sim. A gente também tem uma gama enorme de MBAs, ou seja, pós-graduação focada em IA, como aumentar a produtividade da tua tarefa principal através da IA. E tem os cursos que a gente chama, né, cursos abertos. Então, cursos de pessoas como eu, como outros especialistas de IA que vão te ajudar de uma maneira mais prática, né, a entender como é o uso prático aí de um prompt, como executar prompts de melhor forma, quais ferramentas você deve usar, para quando você precisa usar. Só para você ter uma ideia, hoje, Will, 100 mil ferramentas de IA já estão catalogadas. 100 mil. Existe IA para odontologia, para a parte jurídica, para RH, para marketing. Basicamente, para qualquer função hoje já existe uma IA. A questão é saber quando usar e qual usar. E aí esses cursos vêm para ajudar nesse ponto, sim, sem dúvida nenhuma. Acho que o grande ponto, a grande dica que eu dou aqui é uma curadoria. Procure saber quem está vendendo o curso, se esse curso tem qualidade, se tem referência, e aí basta você encontrar melhor ou melhor para o seu momento, para suas dores, e aí se jogar no uso da IA mesmo. Para a gente encerrar, e a ameaça ou vai acabar sendo uma aliada do trabalhador? Will, eu sou um otimista, né? Eu estudo o futuro já há 2 anos, e há 1 ano eu venho recebendo essa dúvida, né? A IA, ela é uma ameaça? A IA vai tomar consciência? A IA vai controlar o ser humano? Eu respondo da seguinte maneira, como um otimista que eu sou, ela é uma ferramenta, uma tecnologia, sem dúvida nenhuma, uma aliada. Não há dúvida para mim sobre isso. Mas ela é uma aliada que exige que você evolua junto com ela. Ela não é inofensiva e não é também apocalíptica. É uma ferramenta poderosa, tal como internet, computação, até mesmo quando a gente voltar lá na história da humanidade, o próprio fogo, né? Quando foi controlado como uma tecnologia, também tinha sua ameaça e sua beleza, digamos assim. A ameaça real para mim, Will, não é a IA, tá? É a inércia, de novo, é a inércia. Eu estou vendo muitos trabalhadores, muitos colaboradores, muitas pessoas alheia a isso. O trabalhador que aprender a usar a IA, essa persona, ela vai ganhar poderes, ela vai ganhar superpoderes. Por quê? Porque a produtividade vai aumentar em 2, 3 vezes, ela vai fazer com mais qualidade. Aquela pessoa, aquele trabalhador, aquele colaborador que ignora, vai perder relevância rápido. Então, a tecnologia por si só ela é neutra, tá? A atitude diante dela, a nossa atitude, é que vai definir se ela é uma ameaça para mim ou uma aliada para mim. Com relação à parte mais geral do processo, para a humanidade, para as empresas, ela é sem dúvida uma aliada. Gui, quero agradecer a sua participação aqui no SP Tecnologia. Muito obrigado. Ajudou a esclarecer muita coisa, até mesmo para a gente utilizar a IA como nossa aliada, como você disse, e não como uma ameaça. Ameaça para quem não evoluir, né? Exatamente. Will, eu que agradeço o convite, estou à disposição. Para mim é sempre um prazer falar desses temas. Valeu!
Valeu, até mais, Gui. Legal, né, gente, a gente acompanhar isso e ver que a IA ela pode ser uma aliada, na verdade, do que uma ameaça. Então, vale a pena estudar, vale a pena até mesmo procurar, né, caminhos para atrelar o seu trabalho atual com a IA, que de fato ela veio para ficar. Agora a gente muda de assunto. Uma imagem da Lua toda colorida viralizou e deixou muita gente confusa. Teve gente achando que era um filtro ou até uma foto nova da missão espacial Artemis 2. Mas na real é outra coisa. Essa imagem foi feita juntando mais de 80 mil fotos da Lua. Sim, milhares de registros combinados para mostrar detalhes que a gente não vê a olho nu. É aquelas cores, e aquelas cores, você me pergunta, elas são reais, só que bem mais sutis. Dependendo dos materiais que existem na superfície da Lua, que refletem a luz de formas diferentes. Com esse tipo de técnica, essas diferenças ficam bem mais visíveis, né? Ficou bonita, né? Até mesmo, né? E olha essa, a cápsula Orion voltou para a Terra enfrentando um calor absurdo. Na reentrada, ela chegou a cerca de 2.700 graus. Muito quente, né? Mais quente do que uma lava de um vulcão. Mas não é o ar quente que causa isso, é a velocidade, viu? A nave entra na atmosfera a quase 40 mil quilômetros por hora, comprime o ar ao redor e forma um plasma super quente. E aí vem o detalhe mais interessante. O escudo térmico não tenta simplesmente resistir ao calor. Ele vai se desgastando aos poucos para dissipar essa energia. Por isso, aquelas marcas de queimado não é um problema, viu? É exatamente o que precisa acontecer. E mesmo com tudo isso do lado de fora, por dentro a temperatura continua controlada e segura, nada de desespero, viu? Ou seja, voltar do espaço é um dos momentos mais extremos de uma missão e também um dos mais impressionantes da tecnologia atual. A gente conversou até aqui no SP Tecnologia que essa entrada seria fundamental até mesmo para essa cápsula acabar não explodindo e deu tudo certo, né? Que legal! Na missão Artemis 2, os astronautas levaram um item que já está no espaço há mais de 50 anos. Sabe o que é? Um relógio, viu, gente? Sim, o mesmo modelo acompanha missões desde 1969, na época das primeiras viagens à Lua. Ele virou tipo um clássico do espaço, viu? E não é só estilo, não. Ele é feito para aguentar tudo, viu? Mudanças de temperatura, pressão e até condições extremas lá fora. Mas nesse caso, ele funciona mais dentro da nave, ajudando no controle do tempo e das operações. Ou seja, em meio a tanta tecnologia de ponta, tem coisa que continua sendo essencial até hoje. Até no espaço, saber as horas ainda faz toda a diferença, viu? É isso mesmo, viu? Faz toda a diferença. E o relógio lá, ó, durando. Bora para a última pausa do SP Tecnologia. Na volta tem experimento aqui no estúdio. Não vai perder, viu? Até já! De volta com SP Tecnologia, intervalo foi rapidinho e a gente vai falar agora de ciência, viu? Mas de um jeito bem didático. A ideia é mostrar como funciona na prática um dos grandes desafios da saúde, a resistência a antibióticos. Em algumas situações, só para vocês terem uma ideia, o remédio deixa de funcionar porque as bactérias se adaptam. Eu recebo aqui no estúdio os pesquisadores do AIGEM USP, Luísa Dias, Isabela Gonçalves e o Natan Rodrigues. Sejam bem-vindos aqui ao SP Tecnologia. Obrigada. Eu já quero começar perguntando primeiramente o que é o AIGEM USP. O AIGEM USP é uma equipe de competição, de uma competição internacional de biologia sintética, que é o AIGEM,
Então, a gente tem tanto um projeto científico sendo desenvolvido, quanto vários projetos sociais sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. E é isso, basicamente, que é o AIGEN. E aí, nesse AIGEN, vocês participaram de uma competição com outros estudantes, com outros pesquisadores. A gente participa de uma competição que acontece lá em Paris, com pesquisadores do mundo inteiro, sendo tanto de nível médio, quanto de universidade, quanto da pós-graduação também. E vocês levaram essa pesquisa para lá ou foi outra? Essa pesquisa está sendo desenvolvida agora, no ano de 2026. A gente tinha outra pesquisa no ano de 2025. Gostaram de participar? Nossa, demais. Foi incrível, assim. E a gente trouxe medalha de ouro, então Olha, que foi muito legal. bacana. A gente também conseguiu o prêmio especial de ciência inclusiva. Então é muito importante a gente estar indo para fora e mostrar a ciência brasileira com esse nível de qualidade. O que você mais gostou de lá? Ai, gente, o principal é conhecer outros pesquisadores também, né? Nossa, disso a AIGEN manja muito. Boa. Bora então falar dessa pesquisa que vocês trouxeram aqui para o estúdio para a gente. Primeiramente, o que são as bactérias e onde elas estão no nosso dia a dia para a gente entrar aqui nessa pesquisa? Bom, bactérias, elas são organismos procariontes, que são só para diferenciar de outra célula como a nossa. Perdão, deixa eu voltar. Tranquilo. É difícil essa pergunta. O que são bactérias? É complicado. Bactérias são micro-organismos que estão em todos os locais. Certo. Em todos mesmo. Se a gente passar a mão nessa mesa ou então no chão, vão ter várias bactérias na nossa mão. No nosso próprio organismo tem muitas células e células de bactérias. E só para você ter uma noção, tem mais células de bactéria no nosso organismo do que nossas próprias células. Nossa. E isso faz bem. Faz Não bem? são todas as bactérias que são ruins. Ah, A boa parte delas cuidam do nosso sistema digestório, faz a gente poder se alimentar direito, protege a gente. Só para você ter noção, a gente pode fazer um testezinho? Claro, vamos fazer. Bom, isso daqui é uma placa com meio de cultura. Ela é basicamente uma gelatina. Certo. É um meio bem nutritivo. E aqui é onde a gente cresce as bactérias, onde a gente faz todo tipo de teste. Certo. Para você ter noção, como eu disse para você, elas estão em todos os lugares. Sim. Então, coloque sua mão aqui. Aqui? Isso. Dentro? Pode pôr seu dedo. Mistura ou... Não, tudo certo. Pode pôr seu polegar. Acho que o polegar tem bastante também. Bom, tudo certo. Isso daqui, aí, é claro, elas demoram um pouquinho para crescer. Certo. Mas Só mostrar aqui para ele, ó. agora não dá para ver nada. dá pra É ver só nada, a gelatininha porque- salgada ali. Mas, depois de um dia de crescimento, é mais ou menos assim que vai ficar. E se você quiser mostrar do outro lado... Assim? Assim. Deixa eu virar Assim. ela aqui. Aqui, assim. Fica um pouco fosco por causa da placa, mas tá vendo essas bolinhas? Aham. Cada bolinha dessa é uma colônia de bactéria. Nossa. E aí, como você pode ver, em cada dedinho assim tem um monte. E em cada colônia tem milhões e milhões de células de bactéria. Por isso que é importante na hora a gente lavar a mão, né? Com certeza. Isso é até legal, porque essa plaquinha aqui é uma plaquinha que eu coloquei antibiótico na gelatina. Certo. E eu fiz o mesmo teste, é a minha mão aqui, e olha só, não cresceu nada. Aham. Para vocês verem como o antibiótico realmente funciona. Certo. Ele impede esse tipo de bactéria de crescer. Quando que a bactéria ela causa doença e o que ela faz dentro do organismo, por exemplo? Existem alguns tipos de bactérias que são patogênicas. Certo. Esses tipos de bactérias, elas atacam o nosso corpo em diversos momentos. Se elas não são oportunistas, né? Oportunistas são aquele tipo de organismo que ataca a gente só quando a gente está fraco. Então, por exemplo, aqui, esse é uma outra demonstração que eu fiz. Essa, como vocês podem ver, tá meio fosco aqui, Sim. né? Aonde está fosco é onde cresceu bactéria. Aonde está liso, que nem aqui, ó, é onde não cresceu. Essa bactéria aqui é a Pseudomonas aeruginosa. É um nomezão feio, assim. O que é isso? Esse é uma bactéria também oportunista e ela causa uma doença que ela ataca pessoas que estão imunossuprimidas, principalmente em UTI, né? Depois que passa por um processo um pouco mais delicado de cirurgia, e ela causa pneumonia. Entendi. E no laboratório a gente estuda formas de conseguir combater esse tipo de infecção. Então, basicamente,
utiliza dos nossos nutrientes e ela utiliza do nosso corpo como casa para ela. E dependendo do tipo de bactéria, pode fazer muito mal para a gente. Esse é um tipo de bactéria que pode fazer mal para a gente. Vocês fizeram a pesquisa também utilizando antibióticos ou não, para saber a reação que a bactéria tem com o antibiótico? Sim, sim. Isso daqui é só uma placa demonstrativa, Certo. né? Mas aqui eu tenho disquinhos com 3 tipos diferentes de antibiótico. E o tamanho dessa parte transparente mostra o quão forte é o antibiótico para essa bactéria. Isso é como ele age no corpo, então? Ou É não? como ele age na bactéria. Como ele age na bactéria, tá. Mas, consequentemente, no corpo. Se a gente utiliza ele, né? Como vocês podem ver aqui, cresceu mesmo em cima da plaquinha do antibiótico. Significa que esse antibiótico não é eficiente para ela. Mas esse daqui, ó, matou tudo que está ao redor. Significa que ele é muito, muito eficiente para ela. Tem uma pergunta que todo mundo faz, é que como que o remédio ele encontra e combate, por exemplo, uma doença, combate uma bactéria? Por exemplo, estou com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio X. Como que ele sabe que é aquele local lá que ele precisa tirar aquela minha dor? O remédio ele não encontra, ele não vai direto no local. O remédio geralmente ele se espalha pelo nosso corpo através da corrente sanguínea, então ele vai estar em todos os focos e aí ele vai achar a bactéria em algum momento. Ah, entendi. É claro que temos remédios assim que são um pouco mais diretos, mas aí é tecnologia já de ponta, assim. De forma geral, a gente tem esses que se espalham por todo o nosso corpo mesmo. Essas bactérias, elas representam o que na vida real, por exemplo? Essas daqui. Essa bactéria, ela infecta, ela é uma das responsáveis pela maior parte das infecções. Quando a pessoa está entubada, ela está muito presente ali no tubo endotraqueal, ela causa pneumonia, ela também está muito presente em queimados, mas as bactérias, no geral, elas estão em tudo na nossa vida, né? Então, a nossa pele tem bactérias, a nossa boca tem bactérias e elas não vão causar a mesma doença que a Pseudomonas, por exemplo, causa. E essa em especial, ela é uma bactéria ambiental, então Certo. ela está por aí. Ela não infecta as pessoas que estão bem. É só quando você está realmente mais fraco que ela consegue te infectar. Vocês trabalhando com pesquisas, assim, principalmente com bactérias, antibióticos, vocês se tornam meio maluco assim também? Porque, meu Deus, não posso encostar nisso, como... A gente fica meio com uma Dentro de crise. laboratório, principalmente. A gente é muito rígido com questões de biossegurança dentro do laboratório, porque a gente realmente está em muito contato aí com diferentes tipos de bactérias aí ao longo da nossa carreira. Mas na vida acaba que a gente é um pouquinho mais... Como a gente conhece, a gente sabe os riscos de realmente estar em contato e de não estar. Então... Com o tempo a gente acaba se acostumando a trabalhar com isso e vira do dia a dia. Aqui tem como a gente saber, por exemplo, nesse experimento, aqui você disse que um deles, né, começou a fazer efeito, é isso? Isso. O antibiótico, ele fez efeito. Qual que foi? É esse daqui. Esse daqui. Porque ficou mais clarinho ou diminuiu, é isso? Exatamente. Ah, Olha, tá. esse ensaio aqui mostra tudo que está aqui ao redor é bactéria que cresceu. Tudo que está ao redor é a bactéria, entendi. Tudo. E aí só nessa parte aqui em que está transparente é que ela não cresceu. Significa que esse antibiótico é eficiente contra ela. Como que uma bactéria resistente, ela ficaria nesse espaço aí? Como que ela se comportaria nesse local? Igual essa daqui, ó. Ah, tá. Por exemplo, essa bactéria ela é resistente ao antibiótico de ampicilina. Olha, como vocês podem ver, ela cresceu em cima do disco da ampicilina. Significa que a ampicilina para ela tanto faz. Mas contra a gentamicina, que é um outro tipo de antibiótico que a gente utiliza no laboratório, foi muito eficiente contra ela. E isso é um grande desafio, porque atualmente existe uma crise silenciosa dos micro-organismos resistentes. Então, à medida que a gente usa antibiótico de forma incorreta, indevida, ou então para o nosso tratamento antes do período que o médico estipulou, a gente vai criando bactérias que são resistentes. À medida do tempo, elas vão se adaptando. E, atualmente, a gente tem um grande grupo de bactérias que a gente ainda não tem antibióticos para elas, a gente está construindo. E o nosso projeto desse ano é um programa em que a gente acelera a produção de antibióticos, principalmente contra essas cepas resistentes, utilizando uma outra bactéria que produz antibiótico. Então, E como que está essa pesquisa agora?
vocês? Bom, essa é uma parte muito interessante. Esse projeto desse ano, ele mexe com duas vertentes diferentes, que é uma parte de bancada, em que a gente mexe com realmente as bactérias para testar a nossa solução, e uma parte em bioinformática, que usa computação e os efeitos realmente aí da computação que a gente conhece hoje para utilizar as informações que a gente tem de biologia hoje e construir uma forma de prever aonde estão esses antibióticos dentro dessa bactéria em específico. Então, como a gente comentou, existem algumas bactérias que secretam, que produzem aí alguns tipos de substâncias que podem ser antibióticos. Então, é isso que a gente explora. A gente utiliza, assim, todo o genoma, todas as características genéticas da bactéria para entender exatamente onde estão essas substâncias dentro do genoma dela. Para vocês chegarem nessa parte da pesquisa, vocês, claro, levaram um tempo. Quanto tempo foi? Como acabou sendo esse estudo? Essa é uma pesquisa bem antiga, na verdade. Acho que a gente trabalha nela primeira vez em 2023, a gente parou por um tempo, voltamos. É bem extenso, acaba levando uns 2 anos, assim, e 6 meses bem intensos, assim, até a competição ali em outubro. Bem intenso. E assim, como a Lu explicou, a gente está na parte de trabalhar com a bioinformática, né, que é no computador tentando prever, e aí depois disso a gente vai tentar ativar essas vias, né? E esse vai ser o grande salto e o grande desafio. Só que a gente tem uma equipe aí de umas 15, 20 pessoas trabalhando no mesmo projeto. Então, a gente acha que a gente vai conseguir aí em uns 2 anos. Qual que é a resposta, na verdade, o que vocês querem trazer quando vocês falarem, chegamos no ponto final da pesquisa? O que vocês querem provar? Essa é uma boa pergunta. É difícil também? É difícil, é difícil. Tem um ponto final. Porque, como eu disse, é um problema que ele sempre vai voltar, que é a resistência a antibióticos. Mas se a gente conseguir viabilizar uma linha de produção de antibióticos já bem padronizada, tipo, beleza, a gente conseguiu identificar como ela produz o antibiótico e como extrair esse antibiótico. A gente usa. Show. Aí, se tornar resistente, aí essa mesma via ser útil para a gente continuar produzindo novos tipos de antibiótico. Eu acho que conseguir construir toda essa linha de pesquisa e projeto é o nosso fim. Eu acho que depois da Covid, a gente acabou vendo que as bactérias, elas parecem que estão mais resistentes ou o nosso organismo também não está funcionando normalmente, né? Tem algum tipo de infecção hoje que é mais difícil de se tratar através de antibiótico, vocês acham ou não? O nosso corpo, ele sempre está tentando expulsar a bactéria ou não? Ele sempre trabalha nesse sentido? A gente tem atualmente uma lista da OMS com as bactérias que estão em níveis de alerta para resistência a antibiótico. Então, assim, o que vai depender do seu corpo combater ou não é a sua imunidade. Então, se você for imunossuprimido, isso dificulta muito, mas também essas bactérias resistentes são mais difíceis até para um corpo saudável. Então, a gente tem uma lista de bactérias que estão em alerta para essa resistência a antibiótico. Pós-Covid, isso mesmo aumentou ou não? Ou isso é loucura da nossa cabeça mesmo? Não, isso é real e tem estudos que comprovam isso, porque o uso de antibiótico profilático, né, que é usar o antibiótico para prevenir, ou então usar o antibiótico só como infecção que você ainda não identificou se é de uma bactéria ou não, faz com que as bactérias que estão ali dentro se tornem mais resistentes. Então, isso tem se tornado um problema bem grave ultimamente. Tratamento é só com antibiótico? Vocês estão testando outra coisa? Como que é? A nossa linha de pesquisa é só com antibiótico, porém, ultimamente, a FAPESP ela tem dado uma visão bem interessante para bacteriófagos. O que é isso? Bacteriófagos são uma classe de vírus, é um tipo de vírus que infecta só bactérias. Então, a gente tem vírus que infectam nossas células e fazem mal para a gente. Só que as bactérias também têm vírus que fazem mal para elas. E aí hoje estão estudando como utilizar esse tipo de vírus em tratamentos. Só que é claro, é muito específico. Um vírus vai atacar um tipo só de bactéria e tudo mais. Então é necessário que os bacteriófagos sejam utilizados em conjunto com a ideia dos antibióticos também. Entendi. Hoje, o que a ciência está tentando fazer até mesmo para vencer essa resistência das bactérias? Bom, acho que a ciência em si é um aspecto bem geral. O que a gente está tentando fazer no nosso projeto é realmente encontrar novas formas de acelerar essa descoberta de novos antibióticos que podem combater aí essa nova cepa de bactérias aí que
está realmente resistente. Então, a nossa ideia é acelerar essa descoberta com uma ferramenta de inteligência artificial, por exemplo. Mas existem várias outras formas de acelerar esse processo também. Inteligência artificial está ajudando bastante em pesquisas para vocês? Nossa! A nossa pesquisa de hoje, ela é praticamente feita com modelos estatísticos. Então, a inteligência artificial, ela é praticamente uma interpretação matemática, né, de vários dados em conjunto. Então, a gente utiliza essa quantidade de dados que a gente tem para fazer predições a respeito de alguma coisa futura e de alguma coisa diferente. Então, com a IA, a gente consegue interpretar um volume de dados muito maior. Então, isso acaba acelerando muito a nossa pesquisa e a gente acredita que realmente, né, que vai deslanchar realmente aí a nova descoberta. Um resultado sem IA e com IA, quanto tempo, assim, mais ou menos, vocês acabam ganhando com a utilização da IA? Quantidade em tempo é um pouco difícil, mas tem algumas coisas que seriam simplesmente impossíveis. Por causa, para você tirar um insight, para você ter algum resultado concreto, você precisaria de um número enorme de dados. Como, por exemplo, o genoma de uma bactéria é imenso. Ele é um arquivo gigantesco que a gente precisa processar. Então, e a gente precisa fazer isso para vários tipos de bactérias diferentes, para vários organismos, para várias cepas. Então, seria simplesmente impossível sem a capacidade de processamento da inteligência artificial hoje. Quando vocês estão em um projeto, vocês só trabalham só ele ou são vários projetos acontecendo ao mesmo tempo? Como que é para quem tem interesse nessa área de pesquisas? Depende muito. Por exemplo, eu estou na graduação ainda, então tem o projeto do Aigin acontecendo e o Aigin já tem duas vertentes. O científico, ao mesmo tempo, a vertente social. A gente tem 4 projetos sociais acontecendo ao mesmo tempo que a gente desenvolve esse projeto científico, mas outras pessoas, por exemplo, o Natan está fazendo doutorado, então ele tem um projeto que ele desenvolve no doutorado, mais o projeto do Aigin. A gente nunca trabalha num projeto só. É muito difícil. E como fica a cabeça, gente? Porque é muita concentração, é muito estudo, né, para você chegar naquele resultado que você tá querendo, né? É muita dedicação, mas acaba que a gente trabalha com coisas relacionadas, então se torna um pouco mais simples. Outra coisa que você tinha falado e eu gostaria de comentar, claro, sobre o que a ciência está fazendo para isso. Bom, a Lu já explicou, mas tem um papel, além da ciência, que é um papel social, que é por isso que tem a nossa equipe, a parte social da nossa equipe, que é conscientizar o uso dos antibióticos para as pessoas. Então, a gente faz cursos, a gente orienta alunos, orienta pessoas mais de idade. A gente tem um projeto agora chamado Melhor Idade para a Ciência, em que a gente orienta o uso de antibióticos, orienta a dar um letramento científico a respeito de bactérias, fungos. Então, tem um papel muito importante que é na mídia, na divulgação, que é orientar as pessoas a utilizarem isso de forma correta para que não haja mais tantos organismos existentes. Então, não é só a gente da ciência, mas a gente também socialmente. Até mesmo para quem está assistindo, muitas vezes pensa assim, ai meu Deus, deve ser muito difícil, né, eu entender isso. E às vezes não é difícil, também não é super fácil, mas não é difícil. Mas é legal essa ponte que vocês fazem também com gente mais velha, com pessoas mais velhas, até mesmo para conhecer isso, viu? Uhum. Só para a gente recapitular aqui então, esse é um potezinho vazio, tá? Certo? Que coloquei meu dedo aqui e aqui pareceu... Como foi a textura? É meio tem um gel, né? Meio que oleoso, alguma coisa assim, né? Sim, sim. E aí, aqui vem a questão, a marca dos meus dedos. E isso aqui, cada ponto é um tipo de micróbio, é isso ou não? É uma colônia de bactérias. É um conjunto, eles ficam aglomerados todos juntinhos em uma colônia. Mas lembrando que isso não acontece do dia para a noite, tá? Eles já trouxeram isso pronto pra gente, até mesmo pra gente conseguir demonstrar aqui pra vocês, né? Então isso demora quanto tempo para sair esse resultado daqui? Um dia. Um dia. A gente coloca dentro de uma estufa, né? Que coloca numa temperatura que ela gosta, ou seja, uns 37 graus, e deixa lá durante 24 horas e já fica desse jeito. Entendi. E aqui eu posso, nesse resultado, eu posso ter uma bactéria boa aqui? Ou todas são ruins? Na verdade, ela estava na sua mão, a gente fez mal, tá tudo certo. A gente tem muita bactéria, né? Tem então, muita né? bactéria. Agora, aqui... Tipo, na pele, tudo. E nunca vamos estar sem elas? Nunca. E é bom que a gente não esteja sem elas, porque elas nos protegem, elas protegem a gente de outros organismos que possam fazer mal pra gente.
Então não são todas que são ruins. A gente está querendo matar as que são ruins, como essa daqui. Mas essas daí são boas. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa. Foi bem legal falar sobre essa questão das bactérias. E eu só quero pedir uma coisa. Quando vocês tiverem o resultado de todas essas pesquisas que estão fazendo, volta para cá e conversa com a gente, mostra o que aconteceu, como que foi. A gente vai para Paris em novembro de novo para mostrar essa pesquisa. Ah, ruim a vida de vocês, né? Chato. Mas a gente, para conseguir ir para Paris, a gente precisa de financiamento. Certo. Então, Isso, é. nós estamos procurando financiadores. A gente atualmente tem uma campanha aberta no Catarse. Aí, ó, gente, atenção, hein, ó, Sim. presta atenção. Nós temos uma campanha aberta no Catarse. A Lu pode falar. Por O favor, nosso- apoie a gente então pelo Catarse, se você conhece alguém que Aqui, esteja... ó, Lu, ó, fala aqui, ó, na 3, ó, pra Perfeito. você, ó. Se você conhece alguém que pode apoiar, tanto da indústria, algum pesquisador, algum laboratório, que possa apoiar a nossa pesquisa, pode encontrar a gente procurando no catarse.me/Sharp, que é o nome do nosso projeto. Boa. Obrigado mais uma vez, gente, pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte lá em Paris. Queremos a medalha de ouro. Vocês já Claro. acostumaram a gente mal. Então vamos querer de novo essa medalha de ouro. E voltem aqui, tá bom? Claro. Claro. Muito obrigado. Ponto final, gente, no programa de hoje, no SP Tecnologia. A gente se encontra no próximo programa, viu? Até mais, gente.